Perfil Poder. Um programa de entrevista diferente daquilo que você vê nos outros canais de televisão. Aos 81 anos, a trajetória do nosso convidado é um capítulo vivo da história do Brasil. Filho de um dos maiores juristas do país, ele construiu seu próprio legado como professor titular de Direito Penal da Universidade de São Paulo. Advogado atuante e figura central na política. Sua vida pública inclui a passagem como secretário da Segurança em São Paulo e o posto de ministro da Justiça no governo Fernando Henrique Cardoso. Sua marca mais recente está no Congresso. Ele foi um dos principais autores do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff em 2016. Tem uma rotina que se divide entre a agitação da capital paulista e um refúgio mais tranquilo na Serra Gaúcha. Estamos falando de Miguel Reale Júnior. Doutor Miguel Reale Júnior, muito prazer em recebê-lo. Uma honra muito grande tê-lo aqui conosco, na editora Perfil, que traz esse programa que estamos estreando agora nesse final de ano. O senhor é nascido em São Paulo? Nasci em São Paulo. E não faz muito tempo, não? Não faz muito tempo. Não faz muito tempo. Mas, faz pouco tempo. Mas São Paulo era melhor do que é hoje. Com certeza era. E formou-se em Direito, na USP. Formei em Direito na USP, tinha feito 2 anos de faculdade de Filosofia, mas não deu para aguentar as 2 faculdades e trabalhar no escritório como forum boy. Né? Sim, entendo. Então, entendo. Aí acabei desistindo da carreira do estudo de filosofia pura e fiquei só no direito e descobri o direito penal, que foi objeto da minha especialização, só no 4º ano da faculdade. Ah, entendi. Até lá eu estudava mais direito civil. Que ano você se formou? Eu me formei em 1967. Isso devia ser proibido. Eu me formei 2 anos depois. Você foi meu veterano. Então. Foi. Devia ser proibido por quê? Porque é muito tempo, né? Imagina, você está muito bem. E aí, foi para o direito penal? Por acaso, né? Houve um grande amigo que era já professor na faculdade, Ricardo Andreucci. Ricardo Andreucci? Foi um advogado. Ele trabalhou com o Valdir Troncoso Pérez. Ambos foram meus advogados no IPM. Eu saí da escola com o IPM. Pois é, então é isso. Eu me lembro da sua participação e o Valdir era um grande advogado e o Ricardo era uma cabeça pensante do escritório do Valdir. Extraordinária. Né? E ele era meu professor, depois virou um grande amigo. Né? E o Ricardo, como professor, resolveu fazer um júri simulado. Sei. E eu senti nessa hora que eu tinha que concorrer. Então tinha um saquinho preto que se colocava o nome. Eu falei, aqui está decidido o meu destino. Eu tive essa sensação. Entendi. E aí fiz um júri simulado, me senti muito à vontade, até prepotentemente à vontade, né? E aí fiz mais júris simulados, e aí comecei a fazer júris de verdade junto com o Zé Carlos Dias. Sei. E o Zé Carlos me levava para fazer os júris, nós fazíamos júris. Naquela época, o Tribunal de São Paulo estava abarrotado, tinha só 2 tribunais do júri, né? O segundo tinha acabado de ser constituído, e muitos casos foram desaforados para comarcas na vizinhança de São Paulo, né? Serra Negra, Socorro... Meu Deus, não é tão perto assim. Não é tão perto, mas 1 hora e pouco foram desaforados para desafogar o tribunal. E eu fiz com o Zé Carlos vários júris, então devo ao Zé Carlos ele ter me apresentado ao grupo dos advogados criminais daquela época. Formava-se um grupo, se você lembra um pouco, era uma patota ali. Era uma patota. Que estava ali no tribunal, no prédio do Tribunal de Justiça. A área criminal era no prédio do Tribunal de Justiça, não era no Fórum Civil, era mais solene, né? Muito tinha mais. Lá o Tribunal do Júri, e ali junto ao Tribunal do Júri tinha o que nós chamávamos a Praça da Alegria. Sei. Então, e havia uma grande camaradagem entre advogados, juízes, promotores, todos eram muito amigos. E disputávamos no júri, às vezes de forma ferrenha, com um promotor, depois íamos jantar juntos, né? Como amigos, né? Mas até hoje. Até hoje eu não sei, porque hoje perdeu um pouco, está lá na Barra Funda, aquelas salas. Nós tínhamos aquela sala solene do primeiro tribunal, ou a mesma do segundo tribunal, que era no 4º andar.
tinha uma solenidade, né? E era um grupo pequeno de advogados criminais, que todos iam ao foro para se encontrar e não para ver nenhum processo. Não precisava ver processo. O importante era o contato, aprendizado, né? E aprendi muito, aprendi mais. Mas advogou, então, muitos anos no criminal. Sim, advoguei. Foi secretário da Segurança Pública. Fui secretário, Foi estive ministro sempre na área penal. Aí entrei para a área, a área acadêmica, ou seja, para fazer o doutoramento, né? Eu ia fazer o doutoramento na Itália, mas quando eu cheguei a Milão para estudar, quando eu cheguei em Milão, o diretor da escola na qual eu iria fazer o curso de aperfeiçoamento, como eles chamavam, uma espécie de mestrado, tinha sido sequestrado. Meu Deus. E era o momento da luta. Sei. Tinha um grande pôster do Mao Tse Tung no centro do cortile da Faculdade de Direito, né? Uhum. E eu fui transferido para Roma, que era muito mais gostoso estar em Roma que estar em Milão. Eu acho. E era um grande professor, que era um deputado. O direito penal italiano sempre gera deputados, presidentes, primeiros ministros, né? Todos são professores de direito. Mesmo o atual é professor de direito. Então, eu ia fazer o curso quando a universidade foi evadida. Era 68. Então, o que aconteceu em maio na França, veio acontecer em novembro em Roma. Invadiram a faculdade e eu fiquei ali. Fiquei andando por Roma, conhecendo Roma a pé. Porque não tinha nem como entrar na faculdade para livros, para nada. E chegou no final do ano, eles continuavam. Aí eu voltei, porque não ia passar o inverno todo lá sem fazer nada, né? E aí fui fazer um curso de especialização em Lisboa, onde eu escrevi minha tese de doutoramento. Sei. Aí começa a vida acadêmica, logo. Quando eu voltei, comecei a dar aulas na faculdade de Direito da USP. Tá. Dei também 2 anos de aulas no Mackenzie, né? E, em suma, foi... Deu penal no Mackenzie também. Processo penal no Mackenzie. Penal. E penal na São Francisco. Você participou de mudança de código? Ah, sim, participei, fiz mais à frente, lá já em 75, 76, o Frederico Marques me convidou para fazer parte de uma revisão da lei de contravenção penal. Foi o primeiro trabalho. Mas depois, aí nesse tempo eu passei a participar dos órgãos de classe, da Associação dos Advogados e da Ordem dos Advogados. E numa época de luta contra a ditadura, de afirmação democrática, de reivindicação do habeas corpus, reivindicação dos predicamentos da magistratura, a defesa da advocacia, na denúncia das arbitrariedades, da violência, da tortura. Então, foi uma época de combate mesmo, através dos órgãos de classe, e eu acho que dei essa tonalidade bem ativa, no sentido de abrir, de manifestação da sociedade civil, quando eu fui presidente da Associação dos Advogados, em 1978. Eu tinha 32 anos, né, em 76. Eu fui de 76 a 78. Eu tinha 32 anos, fui muito moço presidente da associação, mas recebi dos meus pares lá um apoio para fazer da associação um instrumento de manifestação da sociedade civil. Então, transformei a associação numa espécie de tribuna contra a ditadura, sabe? Trouxe o Teotônio Vilela, trouxe o Paulo Brossat, o Flávio Rangel, discussões sobre violência, que era já o tema que estava já preocupando a sociedade brasileira e paulista, pelo menos, paulistana principalmente. Em suma, a associação se abriu para o campo político, né? Ela era um pouco mais fechada, na medida em que se entendia que ela devia voltar-se só para os problemas próprios da advocacia, e ela se voltou para os problemas da nação, né? Em suma, foi bastante divertido. Você tinha uma divergência em casa com seu pai, eu acho. Tinha, nós tínhamos... Que era também um grande jurista. É um grande jurista, e eu tinha entendimento em várias questões de ordem jurídica, mas politicamente tínhamos posições contrárias, né? Eu diria, parafraseando o Chico Buarque, que é meu amigo, meu colega de classe
de ginásio, Uhum. que eu tinha com meu pai uma relação de com divergência com afeto, Muito bom isso. né? E Muito ele bom. sempre foi isso, né? Uhum. Meu pai sempre me deu muita força, me deu muito entusiasmo para estudar, para trabalhar na área acadêmica e também mesmo com divergências, né? Eh, quando houve quando houve o Sesc Centenário da nossa casa, da nossa faculdade, Sim. eu era presidente da Associação dos Advogados. E hoje tem lançamento de um livro do Flávio Benremar. O Flávio era conselheiro da associação. E o Flávio deu a ideia de se fazer uma placa dizendo que a Associação dos Advogados cumprimenta a Faculdade de Direito e os bacharéis pela luta em favor do Estado de Direito, tal. E pedimos autorização à congregação para colocar essa placa, que está ao lado do elevador dos professores. Ali. Sei. E, afinal, meu pai acabou concordando e defendeu que a associação pusesse a sua placa lá, apesar dela ser bastante significativa de contestação ao regime. E aí, curiosamente, a faculdade convidou a Associação dos Advogados para falar em nome dos advogados no Sesc Centenário. Sei. Né? Quer dizer, não foi a ordem, Sei. que, aliás, a ordem, nesse momento, tinha se recolhido. Entendi. A ordem tinha se recolhido um pouco, porque tanto que a ordem não assina a Carta O dos meu Brasileiros. colega de escritório, meu sócio na época, Walter Seneviva, Sim. recentemente falecido, também participou desse Não evento. só isso, como foi ele que falou. Por quê? Porque o meu pai Foi ele falava que em nome falou. da congregação. Isso. E eu não podia falar, senão parecia uma festa familiar. Né? Tem razão. Né? E afinal virou o que isso aqui? Né? Sesc Centenário, fala o pai, fala o filho. Então, quem falou foi o vice-presidente da Associação dos Advogados, que era o Walter Seneviva. Que era o Walter Seneviva. O Walter não quis, porque a associação tem uma coisa interessante, o mandato é de 1 ano, Sim. renovável por mais 1. O Walter foi vice-presidente, meu vice-presidente, mas ele não quis mais ficar na associação e entrou o Luiz Olavo Batista, que é uma grande figura. Outra figura enorme. Enorme. O Luiz Olavo que veio a ser vice. Mas quando houve o Sesc Centenário, que era no primeiro ano do mandato, 76, 77, era o Walter o meu vice-presidente. Entendi. E foi o Walter que falou em nome da Associação dos Advogados. Porque eu não podia falar, porque senão ia aparecer com combinação de comadre. Né? Estivemos juntos nessa noite. Com Pois certeza. Porque eu estava lá também. Estava lá também. Bom, e aí? Casou, teve filho? Casei 3 vezes. Eu sou contra o segundo casamento, que eu acho que tinha certo o João Paulo II, o bom é o terceiro. Muito boa. Não, mas foram bons casamentos, não foram maus, não. Muito bem. E tem filho advogado? Não, filho é jornalista só. Jornalista. Muito bem. E o hobby? O que faz para descansar e acalmar a cabeça de tanto problema? Eu preciso de natureza. A minha mulher, que é Judite Martins Costa, que é civilista e tal, diz, olha, eu não consigo passar uma semana sem ver vaca, sabe? Ah, entendi. Aí temos uma fazenda. Tem fazenda. Muito bem. Fazenda num lugar maravilhoso, na Mantiqueira. Sim. Não é? Que é um encanto, tem a fazenda há 40 e tantos anos. E é um túnel do tempo, se volta ali para uma sociedade do século XIX ainda, apesar de estar bem próxima de Campos do Jordão. Sim. Uma vista maravilhosa, um descortínio de horizonte de 40 quilômetros, com montanhas que se entrecortam, né? Uma harmonia da natureza, além do ethos, da forma de ser das pessoas ali. É Minas, aquilo é uma parte da fazenda em São Paulo, uma parte da fazenda em Minas, a sede está em Minas. É Minas profunda, sabe? Perfeito. A Minas do queijo, a Minas da conversa, de contar causo, né? E tenho causas imensas ali que sempre acontecem. E você ouve tudo? Ouço e eu tenho muitas histórias e todos dizem que eu tenho que escrever sobre elas. Eu acho que eu vou gravar, mais fácil contar do que escrever. Mas depois transcreve, fica melhor. E outro hobby meu é também literatura, porque eu escrevo contos. Eu tenho 3 livros de contos, 3 romances, mas me dou melhor com os contos. E por que foi para o poder público? Foi trabalhar com o poder público? Primeiro, secretário de Segurança. Porque, na verdade, aí entra toda uma passagem dos órgãos de classe para os órgãos políticos. Quer dizer, havia uma demanda,
necessidade de participar do processo, né? Sim. Eu era muito amigo do Montoro, por causa da ligação até família, de escola. Os filhos dele tinham estudado no mesmo colégio que eu, o Santa Cruz. Então eu conhecia bem o Montoro e conhecia o Ulisses. Uhum. Né? Então me liguei muito ao Ulisses. Liguei aos dois, duas figuras completamente diferentes na sua personalidade, no modo de ser, até não se entendiam tanto, né, no modo de ser. O Ulisses sempre dizia, o Montoro, que ele senta e não fica para conversar, ele fica olhando no relógio. Ele é agitado. E o Ulisses não, o Ulisses é aquele homem calmo, que gosta de ficar sentado, esticar o pé no sofá, ficar pensando, falando, ouvindo. Ele ouvia. E aí foi a necessidade de participar do processo político, né? Então no MDB, depois PMDB, né? Então era nas eleições do Dilermando, né? Foi o general Dilermando. General Dilermando. É isso? Sim. Acho que é, né? Sim. Não sei quem foi o anticandidato. Não, Dilermando foi o do Segundo Exército. Do Segundo Exército, não foi não, Dilermando. Era o outro que foi o anticandidato do PMDB à presidência da República. Ah, sim, agora não me lembro. Agora não lembro o nome. E começa aí o processo de minha inclusão no partido e tal. Não é Dilermando. Dilermando era do regime militar. Sim, e que teve aquele problema aqui em São Paulo. Inclusive foi, acho que sob o comando dele que tivemos o falecimento do Herzog. Era ele, né? Acho que era. Pode ser. E o Ministério? Outro assunto importante. Ministério da Justiça. Ministério da Justiça, eu conhecia bem o Ministério. Eu tive uma passagem muito breve, mas que ficou marcada, de certa forma. E tive um dissabor ali com o presidente da República, por conta da intervenção no Espírito Santo para a defesa dos direitos humanos. Ou seja, a Ordem dos Advogados me procura, o Rubens, sim, me procura, presidente da Ordem de São Paulo e do Brasil depois, ele era do Brasil nesse instante, dizendo que poderia solicitar a intervenção à Comissão de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, né? E eu digo, olha, eu tenho que conversar com o presidente, porque ele disse, precisamos fazer uma intervenção porque juízes, promotores, delegados de polícia estão sendo mortos. O crime organizado tomou conta do Espírito Santo, desde o tribunal, o Ministério Público. A Assembleia Legislativa era dominada pelo Grátis, que era o chefe do crime organizado. A escuderia Lecoq tinha passado do Rio de Janeiro para o Espírito Santo. Ou seja, era a criminalidade do Esquadrão da Morte do Rio de Janeiro, que tinha ido para o Espírito Santo. E tinha uma solução, encontrei uma solução de intervenção nos estados, que é a intervenção decretada não pelo Congresso, mas decretada pelo Supremo. Pelo Supremo. Para a defesa dos direitos humanos. É uma forma na Constituição de intervenção a ser decretada pelo Supremo a pedido do Ministério Público para intervir num Estado em proteção dos direitos humanos. Então, nem o presidente da República se intrometia nisso, né? E aí, o presidente, eu falei com o presidente, falei várias vezes com ele sobre isso, ele disse, não, tem aprovação, vamos fazer, tal. Houve uma reunião da Comissão de Direitos Humanos, o Barroso fazia parte da comissão, a Flávia Pelvezan, em suma, houve uma aprovação. Eu conversei com o Procurador-Geral da República naquela época, que era como é que é o nome dele? Agora esqueci o nome dele, acho que esqueci de raiva dele. Acho que é de raiva. E ele concordou, nós fizemos uma reunião no dia que chegou a seleção brasileira de volta dos Estados Unidos, tinha ganhado a Copa do Mundo. Sim. Eu não fui na cerimônia do Palácio, que ia ter a recepção aos jogadores, porque eu estava numa reunião num clube de Brasília, com a Comissão de Direitos Humanos, né, para discutir, porque no dia seguinte haveria a reunião da comissão. E lá foi acordado, inclusive a declaração como seria feito. Na manhã seguinte, eu e o Procurador-Geral da República, então, Brindeiro,
Ah, o blindeiro. A raiva trouxe de volta. Engavetador geral. Engavetador geral. Eu falei que ele era o engavetador geral da nação. E ele... Fizemos juntos os documentos de intervenção. Foi aprovado por aclamação. No dia seguinte, eu estou em São Paulo, 9 de julho. Apesar de ser feriado, eu ia despachar com o Alckmin, que era governador, para liberar verbas de construção de penitenciária. E iria em seguida a Costa Rica para conseguir que o escritório das Nações Unidas do crime e delinquência viesse para São Paulo. Quando eu sou avisado de que o blindeiro estava na televisão dizendo: estou aqui de dentro do Palácio do Planalto, autorizado pelo presidente para dizer que a intervenção no Espírito Santo é uma ideia do ministro da Justiça, não é uma ideia do governo. Eu pedi renunciei, evidentemente, com tantos planos que eu tinha para coisas para fazer, apesar de ser... Mas e o presidente não aceitou a renúncia? Sim, que ele me ligou, mas Miguel, o que é isso? Você está com muita vaidade. Se o presidente, em matéria de ética, não tem vaidade. Não tem vaidade. Eu perdi a autoridade. Nós combinamos e agora sai o procurador. Não me avisa. O senhor me avisa sobre tudo que acontece. Eu sou avisado. Isso não. Eu não sei, o Fernando Henrique cedeu às pressões políticas do ano eleitoral. E do ano eleitoral cedeu. Eu não tinha outro caminho, senão eu não teria coragem de olhar para mim mesmo e dizer: fiquei no cargo, apesar de ter sido desautorado dessa forma. Foi uma pena. É uma pena. Como o senhor vê o Brasil hoje em relação àquela época? O que melhorou, o que piorou? Pior, né? Muito pior, né? Muito pior, porque nós tínhamos grandes homens, né? Tínhamos grandes homens. Tínhamos pessoas de grande nível, né? Político, grande nível de autoridade moral, e hoje isso falha, a grande falha nós temos, e temos um processo do presidencialismo de coalizão que derivou para um campo, um palco de negociações. Negociações que tinham ocorrido no Mensalão, tinham ocorrido no Petrolão, eram formas de cooptação do Congresso através da entrega de dinheiro em envelopes em um hotel Blue Tree em Brasília, ou o encontro entre construtoras, agentes, diretores de empresas estatais e político. Essa tríade fazia com que houvesse o deságue de dinheiro para políticos e vantagens para os construtores. Ou seja, era uma forma do executivo ter apoio parlamentar, através do dinheiro. E o Lula falou: o Congresso é uma reunião de 300 picaretas. Ele falou mesmo. Falou. E foi comprovar através do Mensalão. Muito bem. E hoje, o que nós temos? Os parlamentares, eles conseguiram, através das emendas parlamentares, eles não precisam mais de qualquer tipo de benefício, porque ele já tem a emenda parlamentar para fazer a obrinha que ele precisa no reduto eleitoral para ser eleito. Ao mesmo tempo, ele não precisa mais de nenhuma forma de dinheiro para a campanha eleitoral, porque ele tem um fundo eleitoral de 5 bilhões. Então, o governo executivo fica manietado porque ele não tem dinheiro para fazer política pública. Porque política pública exige administração, exige planejamento. E ele não tem dinheiro, porque o dinheiro é desaguado para as emendas parlamentares, que fazem obras estanques, no varejo. Uma escolinha aqui, uma estrada ali, um chafariz lá. Então não existe política pública, não existe estrutura e ordenação para a consecução de um plano de governo. E o governo fica aí. O governo também não diz a que veio, faz algumas ações boas, mas ao mesmo tempo não comunica, não se sabe qual é o plano de governo. A área da educação faz algumas coisas interessantes, mas não comunica, não verbaliza. Não tem plano. Não tem plano. É isso. O Lula nem na campanha eleitoral disse que não apresentou plano de governo. E até hoje não apresentou plano de governo. Então, ou seja... Bom, agora nós vamos para a eleição do ano que vem, de novo, com duas posições absolutamente distantes uma da outra, guerreando e dividindo o país, não é? Não se sabe. Não tem um candidato. Não tem um um candidato. Tércios. Não tem um Tércios.
E a direita, vamos chamar de direita, centro-direita, são partidos que nada significam porque se unem como se fossem iguais no nada, né? Então é a União Brasil que se liga com o PP, tudo bem, tanto faz. Se você for ler os estatutos desses partidos, eu adiro, porque qualquer um adere às proposições generalistas que eles fazem. Não precisa ter nenhuma reflexão sobre o programa do governo que eles aplicam. A favor do meio ambiente, todo mundo é a favor do meio ambiente. Todo né? mundo é a favor. Então, ou seja, não existem partidos, esses partidos são um aglomerado de interesses eleitorais, não existem lideranças que falam, o governo não tem um líder que diga vote assim, porque abre o voo, o presidente tem os seus vetos rejeitados, seja é uma balbúrdia, há uma disfuncionalidade. O judiciário muitas vezes atua como executivo, né? É verdade. Ou até como legislativo. Como legislativo, agora norma. mesmo. Agora mesmo. Está atuando quando determina a descriminalização das drogas, da maconha, só da maconha, na quantidade de 40 gramas, ou seja, acho até certa a decisão, mas não é decisão para ser do Supremo. Sim, seria do Congresso. Congresso. Então, estou dizendo, há uma disfuncionalidade geral. Isso dá uma balbúrdia que não se sabe realmente como consertar isso, porque a estrutura do presidencialismo de coalizão é que permite que haja esses desvios. Você precisa de uma revisão geral. O presidencialismo, e esse culpado é o Sarney, que cacifou o presidencialismo, que lhe daria 5 anos. Quando a Constituinte, durante todo o tempo, eu fui assessor especial do Dr. Ulisses, durante toda a Constituinte, era parlamentarista. Ela, da noite para o dia, vira presidencialista. Isso foi um desastre. Um desastre. Total. Porque o país não estava preparado para o parlamentarismo, mas ia se preparando. Agora, o país está conturbado por um presidencialismo que não consegue estabilidade. Nós não temos estabilidade política. O presidencialismo nunca deu estabilidade na história da República. E mesmo de 88 para cá, o que aconteceu? Foi o Collor, que logo foi... Collor que destruiu todos os partidos políticos. Sim, os partidos foram derrotados pelo Collor. Né? Aliás, ontem eu estava conversando com um dos líderes do PDT, e eu perguntei se ele confirmava isso. Porque na eleição de 89, o primeiro foi o Collor, o segundo foi o Lula, terceiro o Brizola, quarto o Mário Covas. Mário, quarto, do PSDB. Tá. Lula, Brizola terceiro, Lula Brizola segundo. terceiro. E o Brizola propôs para o Lula, vamos nós dois renunciar E deixar o Mário concorrer com o Collor. Teria ganhado. Ele chamou o Lula de sapo barbudo. O Lula não topou. E o Brizola tinha aquela... é um grande homem, né? Não há dúvida. É um grande homem, com um fanatismo correto pelo processo educacional, da educação. Até hoje lá no Rio Grande do Sul, que eu vou muito para lá, tem as brisoletas, as escolinhas do Brizola lá no interior do Rio Grande do Sul. Que coisa incrível, é verdade. E me conte, sofreu muita retaliação ao pedir o impeachment da Dilma? Sofreu alguma retaliação, especialmente... Alguma, sim. Mas foi uma época, inclusive, de muita aprovação. O país estava descontente com Dilma. Tem que lembrar, todos dizem que é golpe. Que golpe que houve um processo, com o devido processo legal, com o advogado, que aliás é muito meu amigo, Zé Eduardo Cardoso, ouvindo 40 testemunhas, um procedimento que foi ministro longo, também, né? Foi ministro da Justiça. Foi ministro também. da Justiça, nos damos muito bem, estamos juntos numa comissão agora da Ordem dos Advogados para exame do Judiciário. E tem que lembrar que a Dilma levou o país à bancarrota. Com certeza, sim, é verdade. O Brasil reduziu em menos 7% o seu PIB em 2015 e 2016. Os brasileiros passaram a perder o emprego, perderam salários, a inflação correu solta. Não, o Brasil estava no caos. O Brasil estava na lona. E isso graças às pedaladas fiscais, porque as pedaladas fiscais foram forma de enganar a população, e especialmente os agentes econômicos, de que o Brasil estava saudável fiscalmente. Quando descobriram que não estava,
a apresentação dos números era uma pedalada, porque se apresentavam empréstimos, se sonegava que tinham se coberto os gastos com empréstimos de bancos oficiais, aí todos os agentes econômicos caíram em desconfiança. Exato. A pior coisa que pode existir na economia é desconfiança. E com a desconfiança rodou o país. Quer dizer, isso que não me conforma, o PT nunca reconhece erros, né? Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum, não reconhece erros. Em vez de reconhecer erros e consertar, não. Prefere enganar. Prefere enganar. E foi realmente um movimento de rua, foi um movimento político, foi um movimento de vários partidos políticos. E nós vemos hoje, o Geraldo Alckmin foi um das lideranças que trabalhou pelo impeachment. Está aí vice-presidente do Lula. Não tem nada a ver. Tirar a Dilma era tirar, e foi uma coisa possível. O Michel, com todos os defeitos que pode ter tido a sua permanência na presidência, com o Henrique Meirelles ele conseguiu frear. Não, ele foi um governo reformista. Reformista. Ele tentou dar uma segurar a debacle. E segurou. Segurou. Eu pediria agora, estamos quase encerrando, porque o tempo urge. Urge ou ruge? O senhor desse uma mensagem a quem está chegando no mercado jurídico nesse momento. Num momento crucial como esse que estamos passando. Se o senhor tivesse alguma maneira de dizer o caminho a seguir. O caminho a seguir é não ler ChatGPT, é não ficar na internet, é ir aos livros, é gostar da escrivaninha e ler. Ler livros, gastar tempo, ler livros de formação, de introdução à ciência do direito, de filosofia do direito, e depois da especialização, especialmente direito constitucional, e depois vai para alguma especialização, mas vai aos fundamentos. Veja que o direito é uma ciência e, como ciência, ela tem que ser estudada sistematicamente. Ou seja, não acredite nas propagandas de congressos, eventos, conferencistas. Aliás, a maioria deles você vê, é gente desconhecida. Hoje, a área do direito está muito dominada por influencers, né? Então, muito cuidado. Tenha cuidado, leia. Muito bem. Quero agradecer a honra de ter tido a presença aqui do nosso querido Miguel Reale Júnior, que conheço há longos anos, sou leitor assíduo dos artigos que ele escreve para o jornal O Estado de São Paulo, e desejar a ele sucesso, alegria e felicidade. E muito obrigado. Eu que agradeço uma entrevista tão simpática e tão agradável. Muito obrigado, foi uma delícia. Obrigado a todos, foi uma alegria estar com vocês e esperamos vê-los no próximo programa Perfil Poder.